Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje estamos no episódio de número 324 e atualmente seguindo o livro Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, sempre relembrando o nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então você é nosso convidado especial e é muito bom que você esteja aqui. Hoje abordaremos o capítulo Jesus e Repouso, capítulo 16 desse livro belíssimo. Quem preparou? A dupla dinâmica da família Gonçalves Moreira, o Roosevelt, que veio junto com o Sandro. O Sandro é o responsável pela articulação. Ambos estarão na nossa live, daqui a pouquinho eu falo disso, trazendo considerações muito instigantes sobre o tema. Vou dar só uma palhinha, tá? Repouso não é ausência de trabalho. Meu Deus do céu, acabou com as nossas férias. Mas vamos lá, olha só. Como o assunto é muito profundo, e Joana de Ângeles aprofunda, a gente sempre lembra que colocamos uma bibliografia complementar e enfatizamos, repetimos o nosso convite. Gente, vale a pena consultar. É muito fácil, está aí na descrição, tem os links, a gente traz Emmanuel, traz o capítulo de Joana de Ângeles. Então está aqui o nosso primeiro convite. Vamos estudar, porque vários assuntos são importantes, relevantes, e esse em particular diz respeito a várias inquietações e problemas do nosso cotidiano. Vale muito a pena as reflexões. E também, aqui a nossa segunda questão. A gente quer sempre favorecer para todos nós. Então tem o nosso segundo momento, que é a nossa live, um momento gostoso de interação, onde a gente tem mais tempo para discutir outros aspectos, aprofundar, porque aqui passa muito rápido. Então tem esse segundo momento de interação. Se não puder estar ao vivo conosco, que pena, mas fica gravado. Você pode visitar a página, deixar seu comentário, compartilhar. Em suma, todos os nossos convites é para que você se envolva um pouquinho mais, estudando, compartilhando, refletindo conosco. E ainda nessa mesma linha, fique até o final, porque a gente já está te convidando para o nosso momento de oração. Aquele momento em que você para conosco para fazer essa reflexão mais íntima e este momento especial e tão necessário de vinculação com o mais alto. Então aqui, todos os nossos convites de coração para coração. E aí a gente fecha com o nosso abraço e o nosso convite afetuoso de sempre. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui mais uma vez, para um podcast. Dessa vez eu sou o convidado do Sandro, tentando fazer aqui uma observação sobre o capítulo 16 do livro Jesus e Atualidade, capítulo intitulado Jesus e o Repouso. Nós temos que analisar o seguinte: o repouso ele vem como uma consequência do trabalho. Essa é a primeira observação que a gente faz, Não tem como eu repousar antes do trabalho. Essa é a nossa premissa. Primeiro eu trabalho, para depois eu repousar. E o trabalho, por mais extenuante que ele possa ser, ou até mesmo menos extenuante, nós ficamos na expectativa daquele momento de repousar. Nós costumamos dizer que é para refazermos as nossas forças. O trabalho é necessário, invariavelmente. Isso é uma lei, uma lei divina, inclusive. O trabalho, seja ele qual for, ele movimenta a nossa máquina orgânica e ele é extremamente necessário.
Imaginemo-nos na ociosidade atemporal, ficarmos por tempo ad eterno sem fazer nada. Acredito que nós não consigamos, por mais que pareça tentador, chega um momento que, entre aspas, o corpo reclama essa atividade. Então nós temos que estar em constante atividade. E trabalhar faz bem para o corpo e faz bem também para a mente. Diz o ditado popular que a mente vazia é morada do diabo, né? Então nós precisamos estar em constante atividade, em constante trabalho. É atividade útil. E, sobretudo, colocarmos essa atividade útil em prol do outro. Então, por mais dispensável que seja um trabalho remunerado para alguns de nós, mas trabalhar é sempre necessário, que nos impulsiona avante. Então, nós temos que estar sempre procurando alguma atividade. E logo após essa atividade, já nos chama ao repouso. E o que é que nós entendemos por repouso, né? 90% de nós, não vou dizer 99%, mas um grande contingente de nós ainda encarnados nessa condição atual, entende por repouso o oposto do trabalho. Eu trabalhei, ora eu descanso. Eu quero uma rede, um local idílico, né? Onde eu possa refazer as minhas forças. Uma rede onde eu possa deitar nela. Uma praia, alguns vão pensar, né? Uma viagem de férias, ficar 30 dias sem fazer nada dentro de casa. Será que essa inatividade, intitulada repouso, ela efetivamente nos traz o verdadeiro repouso? O texto nos diz que muitas vezes essa busca desse tipo de repouso nos traz inquietações, aflições, né? Inquietações com o gastar nesse repouso, quanto ele vai me custar. Eu vou viajar, então eu tenho que despender um certo valor. Eu vou ficar em algumas acomodações que não são as minhas naturais. Eu vou ficar em algumas habitações que não são as minhas, né? Eu vou estar com pessoas que efetivamente não são os meus. Então isso nos traz algumas aflições. Então, em se tratando desse prisma de observação, essa modalidade de repouso, na realidade, ela acaba trazendo algum tipo de esgotamento. Não é aquele repouso equilibrante que nos traz tranquilidade interna. E o que o capítulo nos conclama é justamente isso, para que nós busquemos o repouso para o espírito, o repouso da mente. E aonde que nós vamos encontrar isso, né? Muitas vezes, aquietando as nossas aflições. E o que entender por aflições? Cada um de nós tem a sua. Se nós olharmos aqui no grupo a que nós pertencemos,
Eu agradeço, aproveitando o parêntese aqui, para agradecer o Grupo Irmão Áureo, que sempre me dá essa oportunidade, me acolheu com muito carinho. Se nós olharmos cada um aqui do grupo, nós vamos ter respostas diversas para o trabalho e, sobretudo, para o repouso. Eu quero repousar, deitar no meu sofá, pôr as pernas para cima. Mas alguns que já se encontram um pouco à frente, eu vou repousar buscando uma leitura edificante, buscando um trabalho no bem, fazendo bem ao próximo. E Jesus falou lá também no texto, né, que está nos conclamando, que o Pai, se referindo a Deus, ele trabalha sempre. E Jesus, e ele também, se referindo a Jesus, né? Mas Jesus, aí o Sandro construiu um texto muito bacana, onde ele faz algumas observações muito pertinentes, que Jesus sempre se recolhia após algumas peregrinações, algumas assistências, ele se recolhia para buscar refazimento das suas energias, buscar a paz interior. E é isso que nós devemos buscar no nosso repouso, o nosso equilíbrio interno. E esse equilíbrio, ele vem com maturidade. O entendimento de repouso na nossa condição existencial, na nossa condição evolutiva, ele é relativo, né? Ele depende da nossa idade. Quando éramos jovens, a noção de repouso era uma. Agora, na madureza, o entendimento de repouso é outro. As nossas aflições eram diferentes das aflições de hoje. Então, na nossa condição, o nosso repouso, a nossa condição atual, nossa condição evolutiva, o nosso repouso, ele nos chama muito para essas questões de viagem, de, entre aspas, de lazer efetivo, né? Eu quero viajar, eu quero ir ao cinema no meu momento de repouso. Alguns gostam de passear no shopping, não é o meu caso, feliz ou infelizmente. Mas a nossa condição de equilíbrio ainda não nos permite o equilíbrio efetivo. A nossa mente, ela está sempre recheada de pensamentos, de algumas aflições, que cada um tem a sua, né? Não tem como nós mensurarmos. Mas o determinismo divino para conosco é que nós vamos caminhar evolutivamente. Nós vamos galgar degraus elevados. E em lá chegando, essa condição de repouso, ela vai tomando esferas diferentes. Ela vai se tomando pigmentações diferentes, né? Até chegarmos no momento em que o nosso repouso e o nosso trabalho, eles vão estar mesclados. Trabalho no bem, efetivamente. O trabalho que hoje nós temos, a maioria, é aquele trabalho que temos que levantar todo dia cedo, trabalhar 30 dias em busca do provento, que as nossas necessidades materiais assim o exigem.
Mas mesmo esse repouso superficial, ele nos é necessário. Esse repouso de viajar para alguns, de ficar em casa, na rede, ele é necessário para nós. Nós entendemos que ele traz um certo refazimento. Se isso nos contenta, ainda no segundo degrau da evolução, né? Nós precisamos entender que ainda é pouco, que o verdadeiro repouso é o repouso da mente, é o repouso do espírito, que logo, logo conseguiremos, com muita perseverança, com muita caminhada, com muito trabalho efetivo, trabalho no bem, nós vamos conseguir. Então, desta feita, eu convoco a todos para que leiam o capítulo e que estejam conosco daqui a pouco no nosso podcast. Um grande abraço para todos e fiquem com a paz do Mestre. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Se Te Dizes, de Maria Dolores. Se te dizes tão pobre, alma querida, que nada tens a dar para contribuir na construção do amor, oferece, no prato da humildade, a tua dor. Nos tropeços da vida, em favor dos irmãos de nossa própria estrada, recordando esta mesa, terna e sacrificada, que foi árvore em flor, brilho da natureza, e se deixou cerrar para servir de apoio às nossas preces, sofrendo humilhações que desconheces. Nobre e formoso lenho, cuja bondade não mereço, de maneira a expressar-te o meu apreço, nas palavras humílimas que tenho. Se te dizes com tanta imperfeição que não consegues trabalhar em nossa própria redenção, olvidando o teu dom de agir no socorro a quem chora, fita uma das lâmpadas à frente, fabricada sem pompa e sem grandeza, que, aceitando viver em disciplina, vive ligada à usina. Face flâmula acesa, estrela maternal que nos serve e ilumina, a fim de que vejamos toda e qualquer lição que nos eleva, procurando mais luz que nos livre da treva. Se te dizes no tempo, em tamanho cansaço, que não podes ser útil a ninguém, contempla o chão que nos mantém e se deixou cercar para que a nossa ideia tenha um lar. Chão que é faixa de terra em estreito pedaço, que suportou enxadas e tratores, lamentando perder os seus lauréus de flores e a música dos ninhos que lhe vinha da voz dos passarinhos em troca de verdura e acolhimento. Chão que prossegue sempre esquecido e pisado, prestimoso e calado, qual benfeitor sem voz, que nunca reclamou salário junto a nós. Não digas, não posso, eu não tenho, é impossível. Seja qual for o nível que a existência te dá, alma querida, vem estender conosco a seara do bem. Deus te utilizará. E diante deste convite, recorremos novamente à oração. E lembrando do Mestre Jesus, repetindo à nossa consciência que o Pai, Deus, trabalha até agora e Ele trabalha também. Neste momento de oração, Jesus, reconhecemos que a vida, que a natureza é trabalho em toda parte. E te rogamos de coração, ajuda-nos a sintonizar com essas vibrações ativas, vibrantes
de todos os cantos da vida. Reconhecemos nossas dificuldades e sofrimentos, mestre amigo, mas esperamos ter convosco a força que nos faz seguir adiante, caminhando, aprendendo, agindo e servindo à vida que, em nome de Deus, tanto nos traz. Ajuda-nos, Jesus, a querer que esta força vibre em nós, e seja nos momentos de alegria e de repouso, ou nos momentos de sofrimento, de trabalho, ampara o nosso coração, para que possamos buscar em Ti a vinculação com Deus, nosso Pai, e assim prosseguirmos caminhando, ainda que amparados nos Teus braços generosos, amigo e médico Jesus. Dá-nos a confiança de saber que Tu estás sempre ao nosso lado, através dos bons espíritos que aguardam o nosso pedido sincero, a nossa vontade ativa, para que o merecimento justo se faça todos os dias. Graças Te damos, Jesus, pela luz que nos ampara, consola e protege. Que assim seja.